Olá, olá pessoas. Estamos aqui mais uma vez com vocês, né? De novo, vamos falar sobre verbos. Não é um assunto curto, não é um assunto pequeno, não é um assunto leve, não é um assunto... Bom, é um assunto para a série de vocês mesmos. Aqui na MTI, da professora Getélia de Carvalho, quem vai passar isso para vocês sou eu, Rita Vital, a professora que orienta vocês, tá? E nós vamos juntos e livres para nos misturarmos, é claro. E a gente ter essa capacidade, ó, de estar sempre juntos. Nem que seja por aqui. Bom, vou começar com o texto 4, a criação do mundo. Revista diminuída. Revista e diminuída, desculpe. E no princípio era o verbo, depois o advérbio e o composto veio, então a raiz quadrada, povoar de teoremas as águas do cérebro. Com toda ciência e muita, mas muita paciência, criou toda a matéria que há separando a geografia, o mar, da terra. Lá pela hora do recreio veio a arte, a história dar seus palpites, e foi depois da 7ª aula que o professor descansou. Não sem antes passar 2000 anos de lição de casa, para que todos aprendessem um pouco e tudo o que há no mundo, e não levasse bomba no fim do ano. Bom, só para lembrar que eu gosto muito de textos, né? Principalmente textos que tratem daquilo que eu estou conversando com vocês. E aí aparece esse texto também da Graça, né? Que esse anterior é do Ulisses Tavares, certo? Caindo na Real é o nome do texto. O próximo, chamado de verbo, é da Graça, né? E ela diz o seguinte: 13 horas, o céu ficou escuro, pássaros assustados procuravam abrigos. Relampejou e choveu. Choveu forte. Granizo nas vidraças. Fortes enxurradas, ventania. Folha movendo-se ao vento. Chuva por muito tempo. A chuva passou. O arco-íris brilhou. O céu azul ficou. Bom, dizer para vocês que o verbo é a palavra que é indicação, estado, fenômeno da natureza, já se tornou uma coisa assim repetitiva, né? Mas não custa nada a gente lembrar, né? Que relampejou e choveu são fenômenos da natureza, que folhas movendo-se ao vento dá uma ideia de ação, o céu ficou escuro, aparentemente é um estado, né? Aparentemente não, é um estado, né? Não precisa a gente ser tão assim, taciturno com vocês. Mas não custa ser um pouquinho caxias nesse sentido. Bom, agora eu vou pedir para vocês sacarem do livro de vocês, tá? Quando vocês sacarem do livro de vocês vão também observar nele a partir da página 225. Não vai ter tudo aí também, tá, gente? Mas é isso que eu estou querendo que vocês façam, que vocês recorram a essas páginas, tá? Para que a gente não fique perdido, para que a gente se acompanhe. Você me acompanha e eu acompanho você, tá? Começando aí sobre as reflexões sobre a língua na página 225. Relatividade das classificações verbais. Bom, vamos ver por que essa relatividade. Nem sempre é possível conseguir identificar exatamente a qual tempo ou modo uma ou outra forma verbal se refere, pois há questões contextuais da situação de comunicação do texto que são fundamentais para a compreensão. Como falando nativo da língua portuguesa, você é capaz de perceber isso facilmente, tanto na conversa quanto você só escutando. Escutando no celular, escutando na televisão, escutando no rádio, onde você estiver. Quando você escuta, você para um pouquinho e você começa a perceber isso. Há um pequeno depoimento escrito aí com verbos, em sua maioria, no passado. Agora, você vai perceber as formas verbais em destaque. Embora ela seja morfologicamente constituída no pretérito perfeito do modo indicativo, não tem de jeito nenhum valor no passado. Veja como fica. Ó, pegamos aqui, ó. Dormi, ó, o dia todo e acordei
cansada. Sempre tive muito sono. Só quando vivi no interior, consegui levantar cedo todos os dias. Por isso, vamos combinar depois do almoço, que até essa hora, com certeza, já acordei. Tá vendo só que delícia? Que maravilhoso! Está toda a história dita no passado, né, com valor de passado, mas vejamos o que temos mais. Na primeira ocorrência, a forma dormir, né, olha, dormir, acrescida da expressão o dia todo, ganha uma ideia de quê? De uma duração que foi esticada, que foi prolongada. Também posso substituí-la por fiquei dormindo, certo? Fiquei dormindo. A forma tive, tá? Por sua vez, tem um valor de quê? De presente. Pois se refere a algo que sempre aconteceu e ainda acontece, reforçada pelo termo que? Sempre. Que poderiam ser suprimidos, sendo a forma verbal substituída por tenho, certo? Pode ser substituída por tenho, ao invés de tive, né? Tá bom? Eu consegui, aliás, em conseguir a expressão todos os dias, né? Dá um caráter de ação rotineira no passado. Papel cumprido pelo pretérito imperfeito do indicativo conseguia. Ó, consegui. Quando ele está acompanhado da expressão todos os dias, da ideia, né? Ó, de uma ação rotineira também no passado, né? Que cumpre o papel perfeitamente com conseguia. Por isso, a forma acordei. Essa forma acordei tem valor de quê? De futuro. Comprovado pela forma composta, vamos combinar. Quando a personagem usou assim, ó, vamos combinar, tá pedindo para outra que combinou ou outro que combinou fazer isso quando? No futuro, não é isso? E os marcadores temporais, depois do almoço e até essa hora, poderia, portanto, ser substituída pela forma composta. Teria acordado, e assim se trocados os tempos verbais, não haveria mudança de sentido. Veja agora como é que ficou o texto, se ele tivesse a intenção de estar do jeito que a gente acabou de dizer, tá? Preste atenção. A intenção de quem falou era essa, ó. Fiquei dormindo o dia todo e acordei cansado. Tenho muito sono. Só quando vivi no interior, conseguia levantar cedo todos os dias. Por isso, vamos combinar depois do almoço, que até essa hora, com certeza, já terei acordado. Ou seja, é como se esse personagem estivesse contando alguma coisa que fosse acontecer. E por isso, estava justificando o momento em que queria que fosse feita a combinação, certo? Então, a pessoa diz daquela maneira. Numa circunstância de fala, você vai perceber desse jeito, tá? Bom, alguns verbos que a gente vai considerar como verbos reflexivos, é bom a gente prestar bem atenção e verificar que realmente é importante. Podem aparecer a voz passiva, certo? Alguns verbos reflexivos podem aparecer na voz passiva ou na voz ativa, certo? No entanto, há outros poucos que são exclusivamente reflexivos. Como assim, professora? Por exemplo, suicidar-se. Tá vendo aqui a expressão suicidar-se? Veja aqui, ó. Suicidar-se. Tá bem discretinho aqui, ó. Ele é exclusivamente reflexivo, porque essa é uma ação que somente o indivíduo pratica a ação contra ele próprio, tá? Uma variante da voz reflexiva é também a chamada voz recíproca, tá? Desculpa aí. Onde há uma ação mútua. Dois ou mais sujeitos praticam e também sofrem a ação. Aceita os reforços um ao outro, mutuamente ou reciprocamente. Cuidado com o uso dessas expressões. Veja aqui um exemplo. Ó. João, aqui, ó.
João e Maria se amam. Ou seja, tanto João sofre a ação, quanto João também pratica a ação. Então, aqui, há uma ação de reciprocidade. E nessa ação de reciprocidade, eu posso acrescentar um ao outro. Então, João e Maria se amam um ao outro, ou reciprocamente. Eu posso acrescentar esses elementos, tá bom? Os profissionais da área se respeitam. Os profissionais da área se respeitam mutuamente. Aqui é uma outra circunstância, tá? De verbos que foram usados para demonstrar esse reflexo simultâneo, tá? Nos reflexivos ou pronominais, nós vamos ter o quê? Consumidores se queixaram mais dos planos de saúde em 2008. Se queixaram. Tá, se queixaram aqui. Tá vendo aqui? Bem discretinho também. Veja bem. Olha a frase, olha o texto. Não dá para dar uma olhada nesses pronomes, nesses verbos reflexivos ou pronominais sem observar num texto. Eu não consigo fazer isso. Aliás, estudar toda a língua, se eu pudesse passar para vocês, eu só passaria usando textos. Mas não é assim, não dá para a gente fazer tudo assim. E aí é que a aula fica enorme, fica imensa, tá? Então, veja bem, o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, divulgou a lista das empresas que mais provocaram queixas do consumidor em 2008. Desculpa a leitura, tá? Pelo 9º ano seguido. Aparecem em primeiro lugar os planos de saúde, logo depois as empresas de telecomunicações e em terceiro empresas do setor financeiro. Esse é um texto que está no Jornal Globo, tem aí a data que ele foi publicado no 28 de abril de 2009 e etc. Os verbos pronominais são conjugados com pronomes átonos, como os reflexivos. Porém, nem todo verbo pronominal é reflexivo. Comparem-se, por exemplo, o verbo suicidar-se, que é aquele que eu falei, certo? Suicidar-se, com o verbo queixar-se. Tá vendo? Que eu primeiro coloquei para vocês aqui o pronome reflexivo, que ele é exclusivamente reflexivo. Já aqui eu estou dizendo para você fazer uma comparação entre o verbo suicidar-se, e o verbo queixar-se. Ambos são essencialmente pronominais. Por quê? Porque a forma átona, certo? É intrínseca ao verbo. Esse trechinho aqui, ele acompanha, ele é próprio do verbo. Certo? É próprio desse verbo. Por exemplo, suicidar, tá? Então, vejamos. Um pouquinho mais você vai ver, Eles se suicidaram. Eles se queixaram. Agora, o que é que eu tenho a dizer aqui, Verbo pronominal reflexivo. Aceita o reforço a si mesmo. Ele é pronominal reflexivo porque ele aceita esse reforço a si mesmo. Eles se suicidaram. Eles suicidaram a quem? A eles mesmos. Agora, eles se queixaram. Verbo pronominal. Não aceita o reforço a si mesmo. Eles se queixaram. Eles não podem queixar-se a eles próprios. Quando você faz uma queixa a alguém. Então, esse sizinho aqui não é próprio, certo? Desse verbo, tá bom? Além dos verbos essencialmente pronominais, há outros que podem aparecer nas duas formas, simples e pronominal, com algum tipo de mudança de sentido. Compare aqui, Elas se presenteiam. Verbo pronominal reflexivo. Aceita o reforço a si mesmas, tá? Verbo pronominal recíproco. Aceita o reforço uma à outra. Lembre daqueles dois detalhezinhos que eu pus anteriormente, tá? O recíproco, eu posso acrescentar reciprocamente, eu posso acrescentar uma à outra, certo? Ou simultaneamente, tá bom? Então, preste atenção, Elas presenteiam suas filhas. Verbo na forma simples. Eles debatem sobre o assunto. Verbo na forma simples, discutem.
certo? Eles se debateram até sair da confusão. Verbo na forma simples, agitar-se para poder fugir, certo? Preste atenção nesse detalhe, tá? Agora, o emprego convencional dos modos verbais, que é aqueles modos verbais que eu já apresentei para vocês, só que agora a gente vai ver os tempos e os modos, certo? Como é que eles aparecem, esses tempos, dentro desses modos, tá? Quero que vocês se atentem bem a isso e prestem bastante atenção e não se confundam de jeito nenhum com esses modos verbais, aliás, com esses tempos verbais e com esses modos verbais. Pelo amor de Deus, fiquem atentos a isso, tá bom? Então, vejamos. O modo indicativo, eu já disse a vocês que é o modo da certeza. É o modo que a gente tem tranquilamente a certeza do que está falando, do que está conversando, tá? E nessa certeza nós conversamos assim, ó, começamos com o presente. O presente, desse modo, ele pode assinalar 3 coisas específicas. Primeiro, um fato que ocorre no momento em que a gente fala, né, o momento da fala, né, eles praticam exercícios físicos na escola, ou eles estão praticando exercícios físicos na escola. O emprego da locução evidencia que a ação se passa no exato momento em que se fala, certo? Esse estão praticando, ou seja, tem o uso aí de 2 verbos para mostrar uma única ação, e essa ação é um momento específico, aquele momento que está acontecendo. Bom, outra circunstância é uma ação que acontece habitualmente. Então, eu vou usar no presente. Então, ó, uma ação habitual. Faço exercícios físicos 3 vezes por semana. Olha o verbo aqui, ó, faço, certo? Não quer dizer que é só hoje, mas 3 vezes por semana. É habitual. Então, também eu vou usar o verbo no presente. Também eu vou usar o verbo no presente quando há uma verdade universal. Ou também foi dita com essa mesma intenção, de que ela seja universal. O homem é. Olha o exemplo aqui, ó. O homem é. Esse exemplo aí dá ideia de certeza. E eu generalizei como tal. O homem é um animal racional. Então, aqui tem uma verdade que é universal. Em qualquer lugar do mundo, você vai dizer de modo certo essa frase. E, ao dizer de modo certo, você vai usar o presente. Certo? Presente dos verbos. Ainda no modo indicativo, nós vamos ter o pretérito imperfeito. E no pretérito imperfeito, também tem 3 maneiras de escrever meus verbos no pretérito imperfeito. Ele pode designar, letra A, um fato passado contínuo, permanente e habitual. Preste atenção, ele pode ser permanente e habitual. Não quer dizer que ele vai ser... eu vou usar no presente, como eu coloquei ainda há pouco, não. Vou usar no passado, certo? É um passado que não é perfeito, me perdoe pela voz, já cansei, não sei nem quantas vezes já fiz esse vídeo. Então, ó, ele dançava sempre. Nós estudávamos todo dia. Ó, ele dançava sempre. Nós estudávamos todo dia. É uma coisa contínua, é uma coisa permanente. Era habitual, tá? Era permanente, era contínuo. Porém, está onde? No passado. Está no passado, tá? Não esqueçam desse detalhe. Outra coisa, um fato passado, mas de incerteza, tanto na localização quanto no tempo. Aí, quando você vai ter isso daí, quando você pega isso daí, você vai se preocupar principalmente nos contos, né? Pode ser um conto infantil, pode ser qualquer tipo de conto. Era antigamente assim, era uma vez, tá? Como aqui aparece na frase. Era uma vez. Aparece nessa frasezinha aqui, tá? Um fato presente em relação a outro fato que passou, indicando que os dois estavam ao mesmo tempo acontecendo. Isso aí a gente chama de simultaneidade, né? Quando há uma coisa que acontece à medida que o outro também acontece. É uma simultaneidade, tá? Parece até coisas paralelas, tá? Um fato presente em relação a outro passado, indicando simultaneidade, ou seja, indicando paralelismos, tá? Ó, eu
estudava, ó, eu estudava, quando ele fez o quê? Chegou. Ou seja, estudava e foi interrompido pela chegada de alguém. Então, estudava é um fato passado, certo? Por isso, é imperfeito, porque ele não ficou concluído também, tá bom? Agora, vamos ver um passado que a gente chama de passado perfeito. Passado perfeito ou pretérito perfeito, como vocês podem ver por aqui, tá? Nesse por aqui que vocês estão observando agora, ó. Refere-se a um fato já ocorrido e, além de ocorrido, também foi concluído. Não esqueçam disso, ó. Trabalhei. Não estou dizendo que eu trabalhava. Está dizendo que eu trabalhei. Acabou, finitou ali. Trabalhei a noite inteira. Agora já está chegando outra noite. Então, na noite anterior, trabalhei a noite inteira, tá? Também vamos usar a forma composta para indicar uma ação que se prolonga até o momento que nós estamos, que a gente chama de momento presente. Ó. Tenho trabalhado todas as noites. Certo? Tenho trabalhado todas as noites. Como a gente está vendo aqui, a forma composta é porque eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal, que é o trabalhar. Que era trabalhei antes, agora é trabalhado. Que é uma das formas nominal do verbo trabalhar, tá bom? Então, vamos lá. Pretérito, vamos ver agora esse pretérito de uma circunstância diferente. O pretérito mais que perfeito. Quando é um pretérito mais que perfeito, é porque ele indica uma ação passada em relação a outra também, que foi passada. Uma ação passada com um fato também passado. Ou seja, é o passado do passado. Pode ser até uma coisa mais distante, mais longínqua, né? Um acontecimento muito distante. A gente chama isso de passado do passado ou pretérito mais que perfeito, que raramente as pessoas costumam usar, né? Usa outros termos que agora eu não vou comentar. Aí eu tenho, ó, a prova já terminara quando ele entrou na sala. Ó, muito raro as pessoas usarem isso aqui, muito raro. Mas é a maneira mais adequada e a maneira mais correta. A prova já terminara quando ele entrou na sala. E geralmente isso aqui acontece com o pessoal da área jurídica, tá? Eles usam por demais na área jurídica, tá? Ou na medicina, não sei, eu não vou te dar muitos nortes assim, porque vai acabar te confundindo. Então, vamos parar por aqui, vamos pensar apenas do passado, tá bom? O passado do passado, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, uma palavra, ele entrou, né, passado. Quem ficou mais passado do que esse? Terminar, tá? Então, terminara quando ele entrou. Certo? No futuro do presente, ainda do indicativo, tudo isso aqui ainda é do indicativo, daquele modo certo, daquele modo que eu estou aqui dizendo como é que aconteceu e assim acabou e não tem outra solução. No futuro do presente, aponta um fato futuro em relação ao momento em que eu estou falando, em que o indivíduo está falando. Em que se fala, tá bom? Viajarei depois das provas. Então, nesse momento aqui, eu estou aplicando prova e o que acontecerá? Viajarei após estas, tá? Então, aqui é o momento que nós estamos falando e nesse momento que estamos falando, a gente vai provocar isso aí em você. Vou dizer aqui o modo que vai ocorrer o evento dessa forma, tá? Então, viajarei, certo? Depois das provas. No futuro do pretérito, nós temos um fato futuro em relação a outro do passado, certo? Eu viajaria se tivesse sido aprovado. Olha, eu viajaria, olha aqui, eu viajaria se tivesse sido aprovado. Como assim? Viajaria é um futuro. Só que não é um futuro condicionado. Eu chamo até de futuro condicionado. Por quê? Eu tinha marcado uma viagem, certo? E essa viagem aconteceria se por um acaso houvesse um evento para isso, um motivo para isso. É assim que a gente chama, motivo para isso. Ok? Até aqui tudo bem? Se não, manda uma pergunta para mim, tá bom? Pode mandar essa pergunta, manda um questionamento para mim,
exponha a sua dúvida e me diga como você está se saindo. Infelizmente, aí, dessa maneira, você está estudando só. Eu estou apenas te orientando. E o que você vai entendendo é uma coisa exclusivamente sua e só você vai poder dizer para mim o que você está entendendo. E assim eu fico mais contente se eu puder te ajudar. Bom, agora vamos ver os modos subjuntivos. Não vou deixar ninguém de fora, tá bom? Os modos subjuntivos, diferente do modo indicativo, o presente só tem duas opções, duas maneiras espetaculares, tá? Quais são essas duas maneiras? O presente dele, sim, lembrando que o modo subjuntivo é o modo incerto, certo? O modo incerto do verbo. Não esqueçam desse detalhe, é o modo incerto do verbo. É o modo em que eu uso o verbo de uma maneira incerta. E por isso ele precisa de uns detalhezinhos para poder ser conjugado, para poder ser usado na fala, para poder ser usado nas minhas produções textuais. Não esqueçam disso, tá? No caso do presente, vamos ver aqui, ó. Pode indicar um fato presente mais duvidoso, claro, e incerto também, né? Então, ó, onde é que aparece a dúvida aí? Onde é que aparece a incerteza? Na presença dessa expressão aqui, ó. Talvez. Talvez indica essa incerteza. Talvez o que acontece? Eles façam o quê? Viagem. Não sei. Talvez. Talvez eles viajem. Não sei. Olha, viagem, eles. Eles o que? Viagem. Se fosse o presente indicativo, eles viajam. Como é o modo subjuntivo, talvez eles viajem, tá? Então, é no presente. Bom, na letra B, ele quer que nesse presente a gente demonstre um desejo, uma vontade. E quando eu demonstro esse desejo e essa vontade, ao invés de indicar o talvez, sabe o que eu indico, gente? Eu vou fazer uso dessa expressãozinha bonitinha aqui, ó. Que. Ó. Que eles viajem. Sempre vamos ter esses elementozinhos acompanhadores dentro do modo subjuntivo. No modo subjuntivo, ou eu tenho talvez, ou eu tenho que, ou eu tenho se, ou eu tenho quando. Bom, esses são os termozinhos que eu posso usar para construir meu mundo verbal, né? meu uso verbal dentro da frase do modo subjuntivo, tá bom? No pretérito imperfeito, gente, eu tenho aqui, ó, indica uma hipótese, uma condição em relação ao momento que passou, certo? E para indicar essa condição, o que eu tenho para indicar essa condição? Que elemento eu tenho? Como eu disse, esse elementozinho aqui, ó, se. Esse se ajuda nessa condição. A condição se ajuda na construção da minha frase. Se eu viajasse, teria conhecido outras culturas. Aí, olha de novo, ó. Eu disse que se estudássemos, não correríamos riscos, tá? No pretérito perfeito, aponta um fato passado, mais incerto, hipotético, duvidoso, tá? No pretérito perfeito. Então, para que eu faça isso, eu tenho que também, ó, que, certo? Esperamos que ele tenha planejado tudo. Esperamos que ele tenha planejado tudo, tá? Esse que aqui é usado para ajudar o trabalhozinho da minha produção, da minha construção com o verbo, tá? Ó, pretérito perfeito. Aponta um fato passado mais incerto, hipotético, duvidoso. Esperamos que ele tenha planejado tudo, certo? Então, ó, já no pretérito mais que perfeito, eu vou usar também aquele se condicional, não é? Ó, aquele se que aparece no pretérito imperfeito. No pretérito, nós já está dizendo, pretérito é alguma coisa que passou, né? Indica um fato passado em relação a outro fato também passado, mas de acordo com as noções do modo subjuntivo. De acordo com o quê? Com o modo de incerteza, tá? Então, ó,
Se não tivéssemos planejado tudo, teríamos enfrentado vários problemas, tá? Enfrentado vários problemas. Se não tivéssemos planejado, se não tivéssemos planejado, ó, tivéssemos planejado, olha a locução verbal ajudando a fazer isso, né? Já no futuro, minha gente, apesar de indicar futuro, também é alguma coisa que é possível do modo da incerteza, que é passivo desse modo da incerteza. E no futuro, eu vou usar o quê? Quando? Ó, quando? É a partículazinha que vai me ajudar a fazer essa incerteza acontecer. Então, quando eu viajar, ó, quando eu viajar, realizarei antigos sonhos. Não esqueçam desses detalhes, viu? Para fazer os verbos nesse modo. Eu não vou sair conjugando todos os verbos para vocês, não, que eu não estou louca, não, nem vocês também não. Ainda mais agora, tem a internet, que a gente pode usar qualquer sitezinho que tem essas conjugações e a gente se organiza melhor. Agora, é importante a gente não esquecer desses detalhes. Por quê? Porque nem sempre a gente pode estar ali com a internet em mãos e, como eu disse a vocês, que se eu tivesse condições, todos vocês tinham internet na escola. E todos vocês com internet na escola, meu trabalho, ó, renderia, a gente ia crescer muito mais, todo mundo junto. É um sonho, né, minha gente? Quem sabe a gente um dia pratique isso, né? Então, até lá, paciência, vamos continuar aqui, né? Bom, já falando das formas nominais, que também, gente, essas formas nominais aqui, também, certo? Também, as formas nominais é também o uso dos modos verbais, tá? Não tem como eu deixar de dizer isso para vocês. Eu tenho 3 formas nominais. O infinitivo, outra, o gerúndio e, por fim, o particípio. É necessário agir, infinitivo. Quem tá no infinitivo? Agir. Tá? Chorando, a moça despediu-se. Quem está na forma nominal? Chorando. Chorando está aqui qual a forma nominal? Gerúndio. Terminada a aula, quem está na forma nominal? Terminada. Está em que forma nominal? Particípio. Beleza. Até aí nada de... Não tem nada demais aí não. Aliás, é um assunto leve, só é extenso, mas é levíssimo, tá bom? Chamam-se formas nominais porque podem desempenhar funções típicas do substantivo. Entende? O nome das coisas, então. O nome das coisas, o nome de tudo de que se acontece no meio do mundo se chama substantivo, certo? Também pode ter a função de adjetivo, também pode funcionar como advérbio. Ou seja, gente, é um nome, é um verbo, mas pode funcionar como substantivo, como adjetivo e como advérbio. Que são nomes que a gente dá. Se a gente quer falar das qualidades, dos elementos qualitativos, classificadores, caracterizadores, adjetivos. Se a gente quer falar do modo, do tempo, sei lá, das finalidades e etc., a gente vai usar o quê? Os advérbios. Então, esses verbos, eles podem se apossar dessas funçõezinhas aí e se transformar, deixar de ser verbo e passar para uma dessas formas nominais. E essas formas nominais não apresentam indicação de tempo. Dependem sempre do contexto em que ela está, para poder você saber que ali é um verbo disfarçado de tal coisa. Bom, retomemos os exemplos que eu mostrei aí em si. Então, nós temos aqui, ó, é necessário agir, o infinitivo tem valor semelhante ao do substantivo, que no caso, agir é uma ação. O infinitivo sempre exprime a ação verbal propriamente dita. Tanto que, para substantivar um verbo, basta colocar antes desse verbo, certo? Um artigo, certo? Antes desse verbo, se você colocar um artigo, ele deixa de ser apenas um verbo e passa a ser o quê? Um substantivo, diante do seu infinitivo, certo? Esse artigo diante do verbo no seu infinitivo passa a se transformar num substantivo, tá bom? Seria desejável também uma nova forma de arquitetura para que o morar, o trabalhar e o lazer estivessem todos interligados. Olha aqui, gente, ó. O morar, tá vendo o ozinho antes de morar? O trabalhar, o ozinho antes de trabalhar. O lazer, ó. Tá vendo aqui a arrumação?
Não estou dizendo aqui que elas é verbo não, tá? Mas eu coloquei aqui, paciência. Estivessem todos interligados. Tá bom? Em chorando a moça despediu-se, o gerúndio aproxima-se da função do advérbio, indicando modo. Isso ocorre na maioria dos casos, embora o gerúndio também apresente funções semelhantes às dos adjetivos, como na seguinte frase: meu polegar está doendo. Meu polegar está doendo. Certo? Parece que doendo aqui não é verbo, mas como ele está acompanhado de estar, parece verbo, e na verdade, nesse caso, o gerúndio exprime uma ação em desenvolvimento. Certo? Uma ação em desenvolvimento. Por isso que ele tem a função de quê, gente? De adjetivo. Doendo é como se fosse uma característica do dedo aí. Aparentemente é a característica do dedo. Certo? E se ele tem a característica do dedo, ele é um adjetivo. Tá bom? Característica não é um adjetivo? Pois bem. Em terminada a aula, conversaremos. O particípio, certo? O particípio, onde é que eu estou aqui, viu? Indica uma ação já concluída e, por exprimir um estado, desempenha uma função semelhante à do adjetivo. Repare que o particípio seria flexionado se trocássemos aula por curso. Ao invés de ter posto a palavra aula, a gente tivesse a palavra curso. Terminado o curso, tá vendo aqui, Terminado o curso, olha como ficaria. Terminado o curso, conversaremos. Tá vendo? Em determinados contextos, o particípio se confunde com o adjetivo. Era um homem calado. Calado aqui. Calado. Parece com o modo particípio do verbo calar, né? E também parece com o adjetivo deste homem, do qualitativo desse homem. Ele tem o valor de qualidade para esse homem, né? Nesse caso, pode-se flexionar a palavra calado, exatamente como adjetivo, certo? Bom, era uma mulher calada, flexão de gênero. Era um homem muito calado, superlativo absoluto analítico. Era um aluno caladíssimo, superlativo absoluto sintético. Ok? Beleza? Até aqui? Não dá para confundir não, né, gente? Dá para ver aí, né? As formas nominais, como é que elas acontecem. Professora, aqui está tudo? Sinto muito, não está. Tem mais para ajudar? Tem, muito mais. Mas a gente vai caminhando devagarzinho, tá? Para ver o que a gente faz. Agora, vamos falar um pouquinho dos verbos auxiliares. Eu já disse a vocês que eu ia falar agora sobre todos eles, né? Sobre aqueles verbos que eu elenquei para vocês naquela outra aula, tá? Os verbos auxiliares. Como você já deve ter percebido, o processo verbal pode apresentar, além de um verbo principal, um verbo auxiliar. É o que ocorre na voz passiva analítica, certo? E nos tempos compostos. Calma aí. Em português, 4 verbos, entre outros, são constantemente empregados como verbos auxiliares. Eu posso ter, em português, os verbos ser, estar, ter e haver. Esses 4 elementos aí, todos eles, sem exceção, eles são usados como verbos auxiliares, tá? Eles são usados como verbos auxiliares e, por assim dizer, ele faz como é que eu posso dizer, o auxílio a outros verbos. Veja aqui, nas orações em que os verbos auxiliares aparecem, os verbos principais são expressos em uma das formas verbais, certo? Eu tenho aqui o verbo auxiliar, certo? E o verbo que é auxiliado por ele vai aparecer nas formas verbais. Ele vai estar presente, o verbo auxiliar, ele vai estar conjugado, o verbo auxiliar, porém o verbo a quem ele auxilia não vai estar conjugado. Aliás, vai estar ou no particípio, ou no gerúndio, ou no infinitivo impessoal, não no infinitivo pessoal, não, tá? Bom,
que constitui, por assim dizer, formas congeladas, não passíveis de flexão de tempo e pessoa. Elas ficam congeladas, porém, só em quê? Em tempo e pessoa. Mas elas podem estar dentro dessas formas nominais. Apenas os verbos auxiliares, já foi dito, são conjugados. Olha aqui o verbo ter, né? Que é um deles, né? Tenho, tens, tem, temos, tendes e tem. Todos eles aqui estão conjugados. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Eles ou elas, tanto faz, né? Aí, o que é que eu acompanho? Esse verbo aí todo eu acompanho quem? Amado. Não precisa estar repetindo amado, 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 amado para cada um desses. É para você saber. É claro que vocês já entenderam isso, né? Tá óbvio, né, minha gente? Então, isso é chamado de verbo auxiliar, tá? E esse verbo auxiliar, junto com esse outro verbo aqui, esse verbo que a gente chama de verbo nominal, na forma nominal, eles estão fazendo o quê? Eles estão simplesmente fazendo parte aí de, como é que eu posso dizer? De um grupo chamado de locução verbal, tá bom? Eles são chamados de locução verbal. Perdão aí, pessoas, estava no escuro. É assim mesmo. Bom? Os tempos compostos ou locução verbal. Acabei de comentar sobre isso, né? Então, é justo que eu chegue até aqui e converse com vocês mais um pouquinho. Os tempos compostos são as formas do verbo, né? São compostos do verbo, formado pelo verbo auxiliar, como eu acabei de dizer, ter ou haver, ou melhor, haver ou ter, no caso como está aparecendo aqui, certo? Olha aqui, ó, haver, tá? E ter, como está aparecendo aqui. E o verbo principal, na forma nominal, tá certo? Vai montar aí esse tempo composto, ou essa locução verbal. Duas características são fundamentais para que isso aconteça. O que acontece? O verbo principal aparece somente na forma nominal, de particípio. Outra, o verbo auxiliar e o principal aparecem unidos diretamente. Isto é, sem preposição ou conjunções, tá bom? Eu tenho aqui, ó, tenho cantado. Tenho vendido. Tenho partido. Ei cantado, ei vendido, ei partido. Eu não vou ficar repetindo cada um desses para vocês, não. Só quero que vocês observem, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, no pretérito perfeito, no pretérito mais que perfeito, tudo em seu tempo, tá bom? Veja bem o que acontece aqui, ó. Gerúndio perfeito, ó, gerúndio perfeito aqui, ó. Tendo cantado, havendo cantado, certo? Aí tem o impessoal, infinitivo pretérito impessoal, ter cantado, ter vendido, ter partido. Cantado vem do verbo cantar, vendido do verbo vender e partido do verbo partir. Dá para entender aí por que eu estou repetindo esses mesmos verbos, né? Porque eu estou com um verbo auxiliar e um outro verbo regular. Beleza? Tá me entendendo até aí? Só por isso, tá bom? Então, veja mais. Vamos observar mais. Não é só isso não, beleza? Vamos ver. O que nós temos mais é o seguinte, olha. É que as locuções verbais são conjuntos formados por um verbo auxiliar, ser, estar, haver, ter e andar. E se eu pudesse, eu quebrava o celular. Bom, deixar, poder, ir, começar, acabar, querer, etc. Seguido de uma forma nominal. Qualquer desses verbos aí, eles devem vir seguido de uma forma nominal. Quais são as formas nominais, gente? O particípio, o infinitivo e o gerúndio. Qualquer um deles três, tá? Se vier acompanhado destes compadres aí, beleza, tá? 3 características fundamentais, acabei de dizer para vocês. Pode apresentar mais de um verbo auxiliar. O verbo principal pode aparecer nas 3 formas nominais, particípio, infinitivo ou gerúndio. O verbo auxiliar e o principal
podem aparecer unidos diretamente ou indiretamente. Ou seja, como eu havia dito antes, pode existir uma preposição ou uma conjunção entre esses dois, entre o verbo principal e o verbo auxiliar, beleza? Então, eu tenho aqui, ó, eu tenho, ó, vou fazer aqui uma coisinha melhorzinha. Eu tenho verbo auxiliar, verbo principal, estudar. Tá vendo aqui, estudar? Beleza. O que é que está entre eles dois? Esse neguinho aqui, ó. Esse cabulosinho aqui, ó. Que é o quê? Uma conjunção, tá? Locução verbal formada por um verbo auxiliar tenho e um verbo principal no infinitivo que está a estudar, unidos indiretamente. Ou seja, entre eles dois tem um elozinho ali. Tem um conectivo. Tem uma coesão, um elemento coesivo, tá bom? Aquele elemento coesivo que a gente tratou lá na outra aula, tá bom? Unidos indiretamente pela conjunção que, tá bom? A menina estava cantando. A menina estava cantando. O que é que eu tenho? Eu tenho uma locução verbal formada por um verbo auxiliar, estava, e um verbo principal no gerúndio, ó, estava, que é esse aqui, tá? E o verbo principal, que está no gerúndio, olha aqui a palavrinha, ó, ando, né? Can, mais ando. Unidos diretamente, eles não têm nenhuma ponte entre eles, não tem nada fazendo um elo entre eles, tá bom? Então, o evento tinha sido idealizado. Gente, olha a situação. O evento tinha sido idealizado por mim. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre isso. Na aula passada eu falei disso, tá? Ó, o evento tinha sido idealizado por mim. É uma locução verbal formada por dois verbos auxiliares. Quais são esses dois verbos auxiliares? Tinha, que vem do verbo quê? Ter. Sido, que vem do verbo quê? Ser. E idealizado, na sua forma nominal, nesse caso aqui o particípio, tá bom? Particípio do verbo, certo? Então, ó, unidos diretamente. O verbo principal está como, gente, no particípio. E como eu disse, unidos diretamente. Em alguns casos, as opções podem ter uma forma verbal equivalente. Olha aqui, ó. Eu vou viajar. Eu vou viajar. Tem dois verbos aqui. Eu vou viajar amanhã. Eu tenho uma palavra equivalente para ele? Tem. Viajarei. Tá? Então, eu não preciso usar essas conjunções. Aliás, essas opções. Eu preciso aprender a usar o equivalente, se tiver, né? Então, ó, deixaram passar meu erro. Ó, deixaram e passar. Verbo auxiliar, deixaram. Verbo principal, passar. Eu juntei os dois e troquei por quem? Por toleraram, tá? Deixaram passar meu erro, foi trocado por toleraram meu erro. Alguns casos tem, vou dizer que todos têm, mas os que tem, se você conseguir, use o verbo equivalente. Faz muito mais sentido, tá bom? Bom, ele foi expulsado ou ele foi expulso? Presta atenção, já disse a vocês que eu vou tratar de alguns casos. De todos eu não vou, porque senão não vamos sair daqui mais nunca, tá? Para eliminar essa dúvida, lembre-se de uma regrinha em geral. Os particípios regulares são empregados com os verbos auxiliares ter e haver. Os particípios irregulares são empregados com os verbos auxiliares ser e estar. Esqueça disso não, tá? Dessa forma, nós temos, ó, o juiz tinha expulsado o jogador. Então, para repetir a mesma frase, para saber que ele vai usar esse verbo ter e haver, certo? Que é a forma regular. O que é que eu vou fazer? O juiz havia expulsado o jogador. Agora, quando eu digo aqui, ó, o jogador foi expulso pelo juiz, não adianta reclamar, o jogador está expulso. Então, eu posso usar as duas formas? Posso. Porém, eu tenho que ter cuidado. Eu não posso dizer que o jogador foi expulsado pelo juiz.
Eu não vou dizer isso. Se eu disser, eu estou quebrando a regra gramatical. Estou passando por cima de uma regra que eu, particularmente, preciso conhecer, preciso tomar como posse para mim. Eu posso não ignorar os outros usarem, mas a minha pessoa precisa aprender a fazer uso disso. Você, meu aluno aí do ensino médio, também precisa fazer uso disso aí. Bem direitinho, com bem preocupação, tá bom? Então, aqui, ó, eu não vou dizer foi expulsado, certo? Eu vou dizer o quê? Tinha expulsado. Eu não vou dizer está expulsado. Eu vou dizer o quê? Está expulso. Tá bom? Compreenderam aí? Existe também, minha gente, o tal dos gerundismos. Outro dia eu estava sentada e fiquei assim, de meu Deus, você é minha aluna. Eu levantei a cabeça e fiquei com que não era comigo. Passei, porque foi minha aluna, infelizmente. Mas eu vou chamar a atenção assim mesmo para vocês, eu vou dizer para vocês assim mesmo. E eu espero que muitos de vocês cheguem a essa regra com bastante atenção, com bastante cuidado, tá bom? Então veja bem, ó. Muito bem. Quem vai estar traduzindo esta frase para o secretariês? Bom, entrar em contato com o senhor vovô. Vou estar retornando sua nota, Delice. Dona Sônia, posso estar indo ao toalete? Referente? Como é? Fazer xixi em secretariês. Tirar xerox. Essa é massa. Bom, na tiracima, brinca-se com o emprego de locuções como vai estar traduzindo, vai estar retornando, possa estar indo, bom, e etc. Né? E etc, porque se eu for dizer mais, vai ter um monte, tá bom? Bom, essas locuções com gerúndio ganharam notoriedade nos telemarketings, em que atendentes pelo telefone se comunicam com clientes para oferecer produtos, dar atenção pós-venda e assim por diante. Encheu o saco da gente? Bom, por ter se transformado em modismo, locuções desse tipo são questionadas por alguns gramáticos, com toda razão, né? No entanto, antes de condená-las, como bem assinala o professor Círio Pocente e o Pasquale também, há 3 pontos que devem ser observados. Primeiro ponto, são gramaticalmente corretas, porque eu posso usar 3 verbos para formar, né, uma locução verbal. Beleza. Certo? Beleza, até aí beleza. Suas estruturas estão de acordo com a sintaxe do português. 2 verbos auxiliares e um principal. Acabei de dizer isso, né? Bom, ir conjugado, mais estar infinitivo, mais verbo principal no gerúndio. Poder conjugado, mais estar infinitivo, mais verbo principal no gerúndio. Beleza. Segunda possibilidade. Tem sentido próprio. Indica um futuro não imediato e menos incompromissado, diferente das outras formas para expressar futuro. Compare-se, ó. Vou estar retornando. Aí aqui vai ter com vou retornar. Eu vou ter o quê? Retornarei. Beleza. Até aí nada demais. Bom, terceira. Funcionam como formas polidas. E essa aqui é a que a gente faz uso, tá? Para deixar a pessoa passar. Por quê? Porque esse vou estar retornando já tem a forma de expressão específica, tá? Vou retornar ou retornarei. Parece que você apresenta um compromisso maior, certo? Você apresenta um compromisso maior. Agora, veja bem, ó, funciona como formas polidas. São formas indiretas e supostamente mais delicadas, que podem substituir um não incisivo ou deixar uma questão em aberto. Ou seja, não indica nem que alguma providência será tomada, nem que não será. Nem que o problema será resolvido, nem que também não será. Ela vai estar fazendo. Quando, como ou por quê, não está determinado. Vou tentar estar resolvendo. Minha gente, aqui isso que lembrou de vez. Ó. Vou
tentar, estar resolvendo o problema. O verbo tentar, beleza? Essa aqui tem 4 verbos, presta atenção no detalhe. O que deve ser condenado é o uso indiscriminado e abusivo dessas locuções, o chamado gerundismo. É importante notar, no entanto, que essas estruturas fazem parte de textos bem elaborados, como o que a gente vai ver agora, olha. Ao enviar uma mensagem do correio eletrônico para a UFJF, o usuário pode estar enviando informações pessoais, como, por exemplo, nome, endereço postal, endereço de e-mail, telefone, dentre outros. A UFJF pode armazenar as informações do remetente de forma a responder ao pedido ou solicitar o assunto em questão. Bom, vocês estão vendo aí, né? É um texto bem elaborado, mas que fez o uso também do gerundismo anterior, tá? Então, cuidado. Aceitem que vocês precisam melhorar, aceitem que o seu vocabulário aqui tem que ficar melhor e não o dos coleguinhas, tá bom? Coleguinhas que eu tô falando é que estão ao redor de vocês, pelo amor de Deus. Bom, vamos ver ainda um pouquinho aqui dos defectivos? Aqui, agora, eu me codifico e me computo. É o último texto. Tá? Descubra-me e me interprete. Comunicação, informação, ruído. Eu tenho uma loucura nos meus olhos, que às vezes querem ver mais do que podem. Um texto maravilhoso, né? O negócio da pia, né? É um texto que foi publicado aí nesse site, certo? Foi no ano de 2009, certo? É do Cury, tá bom? Cátedra Cury, que escreveu esse texto, que eu acho interessante demais. Bom, o verbo computar, de largo uso no nosso cotidiano, ainda é considerado defectivo por muitos dicionários e gramática. Não seria conjugado nas 3 pessoas do singular do presente do indicativo, por causa da cacofonia. Eu computo. Né? Cacafônico demais, né? Ou seja, dos sons desagradáveis que essas 3 pessoas do verbo teriam. No entanto, o uso tem consagrado o verbo como regular. Engraçado, né? Conjugado em todas as pessoas, tempos e modos. O mesmo acontece com os verbos explodir e adequar. Se vocês forem tentar conjugar esses verbos, esses 3 verbos, vocês vão observar que eles são defectivos. E são defectivos porque deixa de ter alguma pessoa, algum tempo ou alguma conjugação, seja uma pessoa do presente ou muda na forma como ele é escrito, tá bom? Se ausentou só uma palavrinha, já está vendo, só uma pessoa já está vendo que ele é defectivo, tá bom? A gente já falou sobre isso, sei que tem muito mais para a gente ver. Muito obrigada até aqui pela sua participação e um beijo maravilhoso para vocês, estudem mesmo. Eu sei que ficou enorme o vídeo, mas é assim mesmo, tá bom? Tchau!